Boa tarde a todos. Bem-vindos à Casa do Caminho. Que essa nossa tarde de aprendizado seja abençoada pelo nosso querido mestre. Eu gostaria de falar, porque assim, sem ser esse sábado, no próximo acontece a entrega das cestas básicas. Quem puder estar dando uma força, porque assim, são 80 famílias que são assistidas, né? Não precisa trazer todos os produtos. A gente tem alguns que sempre, às vezes, estão com mais falta. Eu ainda tenho a lista de julho aqui, pode ser? É esse mesmo. Então, são os mais básicos. Arroz, feijão, óleo, leite em pó e açúcar. Tá? Não precisa ser todos. Só um pacotinho, né? Uma bolachinha, alguma... Lata de milho, lata de ervilha. Alguma coisinha que vocês já tragam já dá uma força, né? E os nossos irmãos, claro, nessa situação que todos nós passamos, mas para quem tem menos passa, né? É sempre muito mais complicado. Então, essa força que a gente dá mesmo, a mais singela já é uma coisa enorme, né? Já tem um grande significado, tá bom? Vamos agora serenar, respirar profundamente, tranquilizar os nossos pensamentos, sentir esse ambiente que foi preparado para todos nós, que aguardava todos nós. Pois é aqui que vamos aprender a conduzir a nossa vida, a nos comunicar melhor com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho. É aqui que a nossa energia se refaz, pois os nossos amigos da espiritualidade maior preparam esse ambiente com muito amor e muito carinho. E entre nós estão aqueles que se empenham pelo nosso crescimento, sempre. Agradecemos a todos eles. Agradecemos ao querido Mestre Jesus pela oportunidade de aprender, ao nosso Pai pela oportunidade desta encarnação. Obrigada, Senhor, por termos a oportunidade de crescer e evoluir, de conhecer e de servir sempre. Que assim seja, graças a Deus. E agora, nossa querida Maria Helena vai vir com uma palestra para que não haja medo nem ódio. Os temas sempre são bons, né? Boa tarde a todos. Como eu costumo sempre dizer, sejam bem-vindos à nossa Casa do Caminho, a qual eu me incluo dentro dela, que aqui adentro saio daqui mais fortalecida, mais confiante na espiritualidade. E agradeço sempre a oportunidade, porque quando eu venho aqui, nós estudamos mais um pouco a doutrina e vamos aprendendo e procurando nos aperfeiçoar. O tema para nós analisarmos na tarde de hoje é: para que não haja medo e nem ódio. É do livro Todos Precisam de Paz na Alma, de Raul Teixeira, pelo espírito de Benedita Maria. Como sempre, eu costumo analisar o título do texto que nós vamos estudar. É medo e ódio. Por que será que nós temos medo? Todos nós temos medo de alguma coisa, né? E como será que esse medo se instala, muitas vezes, e influencia a nossa vida? O medo é um sentimento de grande inquietação que, quando nós estamos diante de um perigo, seja esse perigo real ou um perigo imaginário, ou às vezes até uma ameaça. Na sociedade atual, nós nos sentimos muitas vezes ameaçados e essa ameaça nos causa um medo, né? É, portanto, o medo um sintoma proveniente de uma insegurança
em face a certas situações da vida. Realmente, se nós vermos uma criança pequena, quando ela começa a gatinhar, ela não tem medo de nada. Ela não tem noção do perigo. Nós é que temos o medo por ela, porque nós temos insegurança, que ela poderá cair em frente a uma escada, a um degrau, colocar a mãozinha na tomada. Então, nós temos medo, mas a criança não, porque ela se sente segura. Então, o medo provém de uma insegurança. Por exemplo, é natural que uma pessoa que não saiba nadar tenha medo de morrer afogado. Porque normalmente dizem que quem morre afogado são aqueles que sabem nadar, porque são mais ousados, né? Então, quando a gente não sabe nadar, a gente entra no mar até o joelho e tem impressão que já está até o pescoço. Nós nos precavemos, porque nós não sabemos nadar, nós temos medo. Isso é natural, porque é um instinto de segurança nossa, né? É um próprio instinto de vida nossa. Então, é natural. Algumas pessoas, muitas vezes, têm um medo, assim, que se torna uma fobia. Então, e aí se tomar muito cuidado. Ainda, além do medo das pessoas, tem, por exemplo, da insegurança em relação à nossa vida. Tem pessoas que têm medo, por exemplo, além da violência, tem medo de ficar desempregado, tem medo da morte. Nós, mulheres, muitas vezes temos medo de barata, né? Então, temos medo de perder um ente querido. Tem gente que tem medo de ir ao dentista. Só aquele barulhinho da máquina do dentista, daquele motor, já nos causa medo, né? E, principalmente, que não acredita na vida além da morte, tem medo da morte. Segundo o espírito de Joana de Ângeles, é no espírito que está toda a causa do medo, pois muitas vezes o medo procede de experiências passadas, de reencarnações pretéritas e muitas vezes eu já trouxe água para mim, minha linda, obrigada. De mal-sucedidas, reencarnações mal-sucedidas ou fracassadas. Porque às vezes, do nada, tem pessoas que têm medo de altura, medo de ser atropelado, medo de fogo. Então, são coisas que podem trazer de reencarnações pretéritas. Esclarece, entretanto, Joana de Ângeles, que o antídoto para o medo são as informações trazidas pelo Espiritismo. Ou seja, o combate ao medo se faz principalmente pela fé inabalada. Ou seja, é uma terapia que nós encontramos dentro da nossa fé, a falta de medo. Eu digo por experiência própria. Eu moro sozinha, pego a rodovia Castelo Branco sozinha, para ir para minha chácara, sozinha, materialmente. Mas eu tenho tanta fé, tanta certeza que eu não estou sozinha, que eu não tenho medo. Não tenho medo da noite, eu moro numa casa, a casa não é pequena, é grande, apesar de ter uns cachorros no quintal, mas eles também à noite fazem o sono dele igual ao meu. Não tenho medo. Eu tenho certeza absoluta, isso a doutrina me dá, através da fé raciocinada, que nada vai acontecer porque eu estou sendo protegida. Se Deus nos livre a acontecer, é porque tinha que acontecer. Mas que eu me sinto protegida, eu sinto. Então, essa terapia da fé que a doutrina nos dá, nós encontramos também através do nosso Evangelho no Lar e do trabalho fraterno e de pensamentos, sempre pensamentos otimistas. Por que o Evangelho no Lar? Porque nós sabemos que a nossa casa, quando nós fazemos o Evangelho do Lar, está imantada em todo o quarteirão de uma proteção divina. Inclusive, uma historinha muito interessante que eu encontrei, que fala o que é sobre o medo. A professora, na sala de aula, resolveu averiguar qual o medo que as crianças tinham. Então, ela perguntou, quem aqui na classe tem medo? De início, as crianças ficaram todas caladas. Ela disse, possível, vocês devem ter medo de alguma coisa. Aí, de repente, um levantou a mãozinha e falou, professora, eu tenho medo do escuro.
que é normal criança ter medo escuro, né? Aí outro levantou a mão, professora, eu tenho medo do bicho-papão. Professora, eu tenho medo do lobisomem. E assim foram indo sucessivamente medos que as crianças foram dando. De repente, uma menininha lá no fundo da classe, bem acanhadinha, levantou a mão. Aí a professora falou, você também tem medo, minha filha? Medo do que você tem? Ela falou, ai, professor, eu tenho medo do malamém. Malamém. A professora falou, malamém? Eu nunca ouvi bicho-papão, eu conheço. A bruxa, eu conheço. O homem do saco, eu conheço. Que malamém? Vocês sabem o que acontece, professora? Toda noite, antes de nós irmos dormir, a da gente, né? Não ia falar nós, a gente dormir, a mamãe reza conosco. E no final da prece, da oração, ela sempre fala, e livra-nos do malamém. Ou seja, no final do Pai Nosso, e livra-nos do mal, amém. Então ela encarava que o malamém era alguma coisa de ruim. Assim também, gente, somos nós. Com certeza, muitos de nós também temos medo do malamém por aí, né? Então, eu achei muito interessante, bonitinha a historinha da menininha achar do malamém. Bom, nós falamos do medo, que o medo é um sentimento, muitas vezes, que nós trazemos de outras encarnações, que para combater o medo nós precisamos ter fé, mas o título fala que não haja medo nem ódio. E o ódio? O que será o ódio? Muito de nós temos uma vaga ideia de onde nasce o ódio. Porque em algum lugar, lá nas profundezas do nosso inconsciente, há muitos ódios guardados, que muitas vezes nós nem sabemos, né? O ódio é um sentimento rejeitável, insuportável, é um sentimento que nos impele a desejar o mal de alguém. E lembrando que o ódio é destrutivo. Embora muitas pessoas não tenham noção da extensão do significado, do seu significado, empregam muitas vezes como sinônimo de coisas que não gostam. Principalmente as nossas crianças e os nossos jovens. Ai, tenho ódio dessa comida, tenho ódio da matemática. Não é ódio que eles têm raiva. Por quê? Porque o ódio é contínuo e a raiva é passageira. Nós devemos procurar abolir o vocabulário das nossas crianças e dos nossos jovens, o emprego da palavra ódio, porque ele, quando se pronunciado comprovadamente, ele causa um mal-estar no nosso organismo que muitas vezes pode gerar até doenças, né? Então, não faz parte do meu vocabulário a palavra ódio, quer dizer que isso já foi cristalizado em casa desde pequena. Filha de militar, vocês sabem que é, o pai é enérgico, não gostava, nunca permitiu que nós usássemos, além de alguns outros vocabulários, a palavra ódio. Então, eu não sei usar o ódio. Meu filho, eu não gosto, eu tenho raiva. Então, quando eu vejo a nova geração da família, os sobrinhos, os netos, falando, eu tenho ódio, na hora eu já condeno. Não pode falar isso. Por quê? Porque o ódio, eu já digo para ele, vai causar uma feridinha no seu fígado, no teu estômago, vai fazer mal para você. Abolir, por quê? É coisa que eles vão criando. Então, nós devemos evitar de usar como sinônimo de algumas palavras o ódio e procurar evitar o ódio, porque o ódio é, como eu acabei de dizer, ele é destrutivo. Bom, nós falamos do medo, nós falamos do ódio, mas por que será que o texto fala para que não haja medo e nem ódio? O texto aborda, ou melhor, o texto nos situa no mundo e na sociedade e nos mostra a necessidade de nós não termos medo e nem ódio na sociedade em que nós vivemos. Como estudiosos da doutrina espírita,
Nós sabemos que a reencarnação é uma dádiva que Deus, nosso Pai Criador, nos concede a fim de que cada um de nós, aos poucos, segundo o nosso aprendizado, nós vamos evoluindo em todos os níveis. Então, é um presente do qual nós devemos saber aproveitar, né? Mas nós não chegamos nesse mundo aqui assim por acaso, não. O Pai nos reuniu em sociedade, ou seja, na sociedade doméstica ou na sociedade do mundo, dentro de uma trama, gente, muito bem elaborada, melhor do que a novela das 9. Tenho certeza, ele nos preparou aquilo ali, ó, num emaranhado, que para nós sairmos, nós temos que assistir muitos e muitos capítulos e procurar melhorar. Na questão 768 do Livro dos Espíritos, no capítulo que fala da lei da sociedade, a questão 768 nos esclarece da necessidade de nós vivermos em sociedade. Por que o homem deve de viver em sociedade? Porque é através da sociedade que ele vai progredir. Progredir de que maneira? Em contato com os outros homens. Se nós vivêssemos como eremita no deserto, provavelmente nós estaríamos estagnados. Então, a vida social é necessária. A gente vê quando nossas crianças estão começando a falar, já estão começando a andar, estão começando a se libertar um pouquinho, nós já resolvemos colocar na escolinha a fim das crianças se socializarem, ou seja, de aprender a falar melhor, aprender a trocar os brinquedos, a participar de brincadeiras. Então, é necessária a vida na sociedade. Todavia, a vida em sociedade exige de nós algumas habilidades, a fim de que, nessa troca de experiências, de aprendizado, nós podemos ter a chance de aprender, ou seja, de servir ao próximo e, principalmente, de nos tornarmos um pouco melhor. Não digo totalmente melhor, porque ainda nós, como os espíritos reencarnados, ignorantes e viciosos, nós trazemos muitos vícios e a nossa ignorância de outras encarnações que, aos poucos, nós vamos melhorando. E lembrando que, já que nós estamos dizendo que nós viemos de várias outras encarnações, todos nós acumulamos informações, instruções de nossas múltiplas vivências anteriores. A princípio, nós passamos a vivenciá-las superficialmente, porque nós sabemos que no início da nossa reencarnação nós não temos conhecimento do que nós fomos e continuamos a não ter conhecimento do que nós fomos, né? Mas aos poucos nós vamos analisando e vamos assimilando processos que vão nos levar à reelaboração das falhas que nós trouxemos de outras encarnações, para depois passarmos a integrar em definitivo em nós mesmos a nossa melhora, isto é, nos incorporarmos por inteiro. Sabemos, entretanto, que a vida em sociedade não é fácil, pois ela exige, além de certas habilidades, nós devemos aprender, principalmente, a servir e a obedecer. Por isso, as leis sociais. Nós não podemos sair fazendo à vontade o que nós pretendemos fazer na rua. Apesar que, muitas vezes, nós somos assim tão, como se diz, presos a normas da sociedade que nós achamos que aquilo não está certo, né? Mas nós temos que aceitar, porque nós vivemos em sociedade e as pessoas, como nós sabemos, elas têm que valorizar e devem valorizar todos os relacionamentos e todas as leis da sociedade. No nosso dia a dia, impossível que não tenha ninguém que não aconteça coisas boas e coisas ruins. Se nós pararmos e pensarmos, nós vamos ver, como eu digo sempre, acontecem mais coisas boas do que ruins no nosso dia a dia. Então, nos 365 dias do ano,
Se nós começarmos a marcar, já disse isso em outra ocasião aqui, marcar na folhinha as coisas ruins que nos acontecem, e nós chegarmos no fim do ano, fizermos um levantamento, nós vamos ver quantos momentos bons nós tivemos, quantos momentos felizes nós tivemos, e nós não valorizamos. Então, se faz necessário que nós aproveitemos as coisas boas do nosso dia a dia. Nós aproveitemos saber o valor de ganhar e o valor de perder. Sabermos o valor de sorrir e o valor de chorar. Porque nós sabemos, segundo está na própria Bíblia, nos diz que há tempo para tudo. Há tempo para semear, tempo para colher, tempo para da chuva, tempo da seca. Então, nós sabemos que todos os percalços da vida, nós temos que saber administrá-los. Então, isso não é fácil, porque nós temos que saber trabalhar principalmente as nossas emoções. E nessas nossas emoções estão incluídos os nossos medos, as nossas mágoas, os nossos ódios, e facilmente nós poderemos, muitas vezes, adoecer, porque nós estamos vivendo numa sociedade tão doentia, porque nós não sabemos, muitas vezes, conviver com os percalços do nosso dia a dia. Não podemos também nos esquecer que viver no mundo é entrar em contato com espíritos de natureza diferentes, ou seja, de caracteres opostos, reconhecendo que sempre cada um dá aquilo que tem. Ninguém dá mais do que não tem. E cada um vive do jeito que pode. Nós não podemos, lembrando que nós nunca mudamos ninguém, e a pessoa não muda se ela não quiser. Então, nós temos que perceber a maneira que as pessoas são. Nós temos que admitir que, por se tratar de determinadas, cada um tem as suas tendências, cada um tem o seu talento, cada um tem a sua vocação. É assim também que as pessoas estão dentro da vida social. Todos nós, de uma maneira ou de outra, somos convocados a agir dentro da sociedade, fazendo dentro dessa sociedade o uso dos nossos potenciais, passo a passo, devagar, logrando situarmos em situações mais variadas, ou seja, caminhando sempre para a nossa melhora, procurando melhorar, procurando progredir, que esse é o objetivo pelo qual Deus, nosso Pai Criador, nos deu a oportunidade da reencarnação. Então, nós que somos aprendizes da doutrina espírita, que sabemos e aceitamos a reencarnação, temos que aproveitar as oportunidades que nos dão e sempre procurar melhorarmos. É fácil? Não, porque cada um de nós tem a sua índole. Então, uns são melhores, outros são piores, mas à medida do possível, se nós pensarmos, nós estamos sempre procurando melhorar. Se nós formos pensar e analisar como nós agíamos ou nós nos manifestávamos dias atrás, dias pretéritos, nós vamos ver que alguma coisa nós melhoramos. Muita coisa que nós costumávamos fazer, agir, nós não fazemos mais. Por quê? Porque nós vamos notando a diferença no dia a dia, principalmente na nossa convivência com os nossos entes queridos. E nós acabamos, muitas vezes, que é o certo e deve ser, tornarmos umas pessoas mais leve, mais acessível, mais aberta, principalmente aberta para novos relacionamentos, para as amizades, sejam esses relacionamentos conjugais ou não. Então, nós temos que estar abertos a tudo que nos apresenta. Ou seja, investir em amizades, porque às vezes você tem um amigo e, de repente, aquele amigo tornou-se um desafeto para você. Então, você acha que todos são iguais. Nós, mulheres, costumamos taxar os homens todos na mesma faixa. Todos os homens são iguais.
Não é bem por aí. E mesma coisa em relação às nós mulheres, né? Então, nós temos que assumir os desafios que a sociedade nos apresenta e procurarmos cada vez mais melhorarmos. Tudo que nós sabemos hoje, nós aprendemos. De que maneira? Nós aprendemos com os nossos acertos e com os nossos erros. E cada vez que nós desistimos de alguma coisa por medo de errar, nós estamos nos privando da possibilidade de evoluir e viver. Então, não tenhamos medo de enfrentarmos as situações que a vida nos apresenta, porque é a oportunidade que nós temos. Se errar, é porque tinha que errar. Se acertar, ótimo. Mas é a oportunidade que nós temos de evoluir e de viver. A estrada pela qual nós transitamos hoje é nossa via de crescimento. Por quê? Nosso crescimento espiritual é feito no momento que nós estamos vivendo. E nos levará a entender melhor a vida, nos levará a melhor contato com os nossos semelhantes e as diferentes situações que se apresentarem contribuirão sempre para o nosso potencial de progresso. Então, a nossa vida aqui é uma escola, onde todo dia nós somos testados, todo dia nós fazemos provas, e é um Enem constantemente, né? E nós estamos indo e nós vamos levar, desse Enem que nós estamos vivendo agora, para a próxima reencarnação, nós já vamos levando alguns pontos de aprovação. Então, como o jovem estudante do curso fundamental, não, como chama? Curso médio, leva no exame da Enem para a universidade os seus pontos que ele vai poder angariar a universidade a qual ele deseja cursar, a mesma coisa somos nós. Nós estamos aqui num Enem constante, mas só que o nosso é diário. Se nós achamos que o caminho que nós estamos seguindo não é o mais adequado, tenha certeza que é o mais adequado. E não vamos nos culpar, porque simplesmente nós não vamos mudar de direção, sem medo e nem constrangimento. Devemos continuar naquele caminho, naquela trilha pela qual nós estamos seguindo. A trilha que nós muitas vezes achamos que é errada é aquela que vai nos possibilitar mais aprendizagem. Pois sem o erro, provavelmente, nós não aprenderíamos a lição. Então, é através dos erros, através das nossas falhas, através dos nossos deslizes, que nós vamos aprender. Então, nós vamos ver que nós erramos e não vamos cometer o mesmo erro. Deus, nosso Pai, espera que a nossa passagem pelo planeta consiga enriquecer-nos, ou seja, com todas as virtudes ditadas principalmente pelo amor e pelo bem que nós passamos a querer dos outros, fugindo conscientemente de tudo que nos possa envenenar, principalmente o ódio, que envenena os nossos sentimentos com forças negativas que terminam nos impondo muitas vezes a solidão e a ruína, diz a autora do texto. Ou seja, Benedita Maria diz que muitas vezes, por causa do ódio, nós caímos na solidão e na ruína. O Criador nos fez para que nos mantemos da sua energia, para que nos acerquemos cada vez mais do seu coração, diz a Benedita Maria. Mas nós devemos lembrar que nós percorremos a estrada certa, no momento exato, de conformidade com o estado de evolução. Chico costumava dizer que nós nascemos no país certo, na casa certa, com a família certa, no momento certo. Então, tenhamos certeza que tudo está certo. Nós estamos na sociedade
certa. Nós estamos passando de acordo com o nosso merecimento, porque todos nós, lembremos, estamos nas mãos de Deus. E Deus nos criou com amor. E nos criou principalmente para que nós fôssemos e sejamos felizes. Nossa, em cima da hora. Eu trouxe aqui, até acho que calha bem, uma prece do livro Preces e Orações do irmão José, que fala sobre diante da mágoa. A prece é a seguinte: Senhor, livra-nos da sombra da mágoa no coração. Não nos deixe odiar ninguém ou desejar o mal a quem quer que seja. Que aprendamos a abençoar mesmo aqueles que se fizeram agentes da nossa infelicidade ou da nossa dor. Estejam todos eles, os nossos possíveis desafetos, relacionados em nossas preces e vibrações de paz. Que os nossos supostos adversários, que nos causaram danos quase irreparáveis, encontrem êxito em seus empreendimentos na vida. O ressentimento é veneno letal, que injetamos em nossas próprias veias. Que todos aqueles que se fizeram nossos opositores, porque talvez não soubemos lhe cultivar a amizade, sejam muito felizes. Senhor, abençoa-lhes ainda os familiares queridos e os nossos familiares também. Então, essa prece do nosso irmão José nos mostra que nós não devemos ter ódio em nossos corações e, principalmente, abençoar os nossos desafetos, se porventura tenhamos, né? Muito bom, obrigada, Maria. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para Maria Helena, alguma colocação? É um tema forte, né? Medo e ódio é um tema muito forte. O ódio, principalmente, né? Principalmente. Como em casa sempre foi proibida a palavra ódio, então eu acho assim, quando veio, eu falei, meu Deus, é muito forte a palavra ódio. Nosso amigo Vladimir. Primeiro, agradecer a você, né? Imagine, Vladimir, eu que agradeço você, querido amigo. E defender os homens, né, em público. Isso é muito. A gente tem que agradecer. Nessa encarnação, vocês estão homens, né? Então, né, que a gente fala, né? Não sabemos se outra nós também fomos homens, né? Com relação ao texto, né, o mais importante realmente que vai fazer a gente evoluir e entender tudo que você colocou é a fé. A fé é o combustível realmente que vai alavancar tudo isso, né? Porque pela fé você consegue realmente entender o porquê não ter ódio. Porque uma vez que você acredita mesmo, você tem aquela fé, você tende a só ter pensamentos elevados. Tendo pensamentos elevados, você não abre espaço para ódio, né? O medo, como você colocou também, ele some, você deu o exemplo próprio, né? Quer dizer, o medo ele some quando você está realmente confiante né? no poder de um Deus, de um Jesus que veio nos ensinar, né, de um mestre. Então, quando você tem essa certeza mesmo, o medo também ele some. E aí cai naquilo que você falou. Se acontecer alguma coisa, é porque eu tenho que passar por isso. É de verdade. Entendeu? E o crescimento, né, ele é pela fé também, né? Porque, como você colocou, né, o erro, você aprende pelo erro, né? Mas não há necessidade de a gente errar tanto. Uma vez a gente tendo essa fé também, nós conseguimos ter a certeza de estudar, de aprender e evitar esses erros. E uma coisa importante que a gente também tem que divulgar muito na doutrina, né? A gente fala assim, são várias reencarnações, né? Mas não percamos tempo. Quanto mais rápido você aprender, né, Marilena? Mais rápida a tua evolução e mais rápido você chegará no mundo melhor. E vai encurtando as reencarnações, eu acho, né? Já vamos sanando as nossas dívidas. Porque quando a gente fala assim, são várias, aí tem gente que de repente está iniciando na doutrina e fala, então vou continuar fazendo. Verdade. Depois Deus me dá Vou empurrar com a barriga, tem outra para frente, né? Vamos melhorar na próxima, né? Eu aprendi uma vez um curso, né, foi dado essa explicação, né? A gente vai pegando carnês, né? Igual da Casas Bahia, né? Então,
com longas prestações para pagar. Então, quanto menos você pegar carnê, se você começar a quitar tudo à vista, é bem melhor. Né? Quanto melhor o menor o financiamento, mais rápido você consegue pagar. E realmente, como você disse, a fé, nós temos que ter uma fé inabalável. E essa fé inabalável, ou seja, essa fé raciocinada, a doutrina espírita nos ensina, né? Então, realmente, a doutrina espírita é uma dádiva para nós que estamos dentro aprendendo, porque através da fé raciocinada, nós temos confiança no futuro. E o presente nós temos que, é aquilo que nós temos que passar, de acordo com o nosso merecimento. Realmente. Então, a gente fala do medo, o medo ele é paralisante, né? Ele paralisa nossas ações, a gente não vai para frente. Né? Cada vez que você tem muito medo, você para e fica estagnado. Né? Aí fica difícil, né? E quanto a outras encarnações que eu vou ter, eu tenho que aproveitar agora, porque os mestres que eu estou tendo são maravilhosos. Agora, na próxima encarnação, eles podem me dar uns amiguinhos um pouquinho piores, aí vai ser mais difícil. Eu acho que não, amiga. Não, é verdade. Será? Quando a gente não aproveita a encarnação, a gente não aproveita. Eu vou deixar para a próxima, não quero saber disso. Só que a gente vem num lar legal, uma família boa, uma doutrina que nos ajuda e a gente não quer saber, né? Aí, na próxima encarnação, a gente vem numa família mais ou menos, né, com pessoas mais ou menos, que vão nos dar a escola que a gente está precisando para aprender. Já não aprendeu por amor. É verdade. Olha, eu dei mais uma experiência. Nasci no lar espírita. Quando eu nasci, há 73 anos atrás, os meus pais já estavam entrosando dentro da doutrina espírita. Nós somos em 3 filhos em casa. A única que seguiu a doutrina espírita fui eu. E uma sobrinha minha por parte do meu irmão. Agora, todos acreditam, todos gostam, tia vai no centro, põe o nome, ora por mim. Mas seguir, quer dizer que na próxima encarnação, eles vão ter, talvez tenham que voltar, eles tiveram a oportunidade do ensinamento da doutrina. E como você disse, não aproveitaram, é uma pena. É uma pena, mas pelo menos compreensão eles têm o evangelho que eu dou, leem, gostam de saber das coisas, mas não chegam ao que eu queria. Que frequentasse uma casa como essa nossa, que eu participasse da nossa fraternidade, do amor ao próximo, dos conselhos que são dados. Cada um segue o seu caminho, né? São bons. São bons, graças a Deus. Às vezes eles podem ser até melhor do que eu que estou aqui. Eu estou precisando e eles talvez não estejam precisando. Obrigada, Maria. Então, meus amigos e minhas amigas, lembrem-se, não tenham medo. O que nós temos que passar já está, nós já escolhemos. Não está nada predestinado. Foi o nosso planejamento reencarnatório que nós fizemos de cá. E tenham fé. Fé e abulam dos vossos corações, se porventura tiverem ódio. Vão acalmando que vocês vão ver que para todos vocês isso vai fazer um bem muito grande. Que Jesus seja conosco, a volta aos vossos lares e até a próxima, se Deus quiser. E mais uma vez agradeço a casa, a oportunidade que me dá de estudar e aprender a doutrina do Mestre, graças a Deus. Bom, este é o momento que vamos doar um pouquinho dessa paz, dessa harmonia que sentimos, do carinho, do amor que temos em nossos corações. Que o nosso amor e o nosso carinho possam envolver ao nosso planeta, escola, lar, a Terra. Esse mundo tão bonito que nos foi permitido habitar, aonde aprendemos todos os dias a amar, a auxiliar, a compreender e a evoluir. Que esse nosso amor e nosso carinho envolva a cada lar, unindo as famílias em compreensão e em amor.
Que o nosso amor e o nosso carinho envolva a cada dirigente, em cada nação, para que cada um possa fazer o seu melhor por aqueles a quem dirige. Que o nosso amor e o nosso caminho, o nosso carinho possa envolver aos nossos irmãos que se encontram enfermos, aos nossos irmãos que se encontram aprisionados, aos nossos irmãos que por alguma razão perderam um rumo, um sentido na vida. Agradecemos, Senhor, por nos dar a oportunidade de estar aqui, de aprender, de melhorar e de auxiliar àqueles que nos rodeiam. Obrigada, Senhor, por todas as oportunidades sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que agora possamos permanecer, nesse estado tranquilo, enquanto a sala de passe será preparada. Uma boa tarde a todos.